Lucas capítulo 7. Capítulo 7, versículo 36 ao 50. Então nós vamos ler 14 versículos. Vamos lá. Um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o tocou, porque é pecadora. Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a te dizer. E ele disse: dize-o, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos a dívida. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. Voltando-se então para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste ósculo, beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Os que estavam à mesa começou a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, tua fé te curou, vai em paz. Eita, meus senhores, tudo indica que este acontecimento se deu na cidade de Naim. Na cidade de Naim. Deixa eu colocar aqui. Cidade de Naim. Na cidade de Naim. Tá? Jesus, ele foi convidado, né? Um dos fariseus rogou para que o Senhor Jesus comesse com ele. Então Jesus entrou na casa de um fariseu. Jesus entrou na casa de um fariseu. Tá? Jesus entrou na casa de um fariseu. Eu não vou colocar aqui na lousa, mas eu vou mandar para o WhatsApp de vocês dois, tá? O WhatsApp de vocês dois, eu vou mandar os 7 tipos de fariseu. Eu não vou escrever aqui agora, mas depois, mais tarde, eu mando para o WhatsApp seu, Roberto, e o seu, né? Os sete tipos de fariseu. Existia, vou escrever aqui, ó, 7 tipos de
de fariseu. Existia 7 tipos. Então, o tipo número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu não vou colocar aqui agora. Eu vou mandar para vocês, certinho, bonitinho, os 7 tipos de fariseu. Tá? Os fariseus, né? Existia existia 6.000 fariseus. Existia 6.000 fariseus. Esses fariseus era uma seita judaica, tá? Os fariseus era uma seita judaica, tá? Era uma seita judaica, seitas judaicas. Eu vou colocar aqui, eu vou enumerar as seitas judaicas que existiam. 1. Os fariseus. A segunda seita, os saduceus. Terceiro, os zelotes. A maioria dos apóstolos, a não ser Judas, eram todos da seita dos zelotes. A seita dos zelotes, a palavra zelote vem da palavra zelo, ou seja, o quartel-geral, vamos colocar o escritório-geral da seita dos zelotes ficava na Galileia, tá? Ficava na Galileia. A maioria dos galileus eram da seita dos zelotes, chamado de zelo, os zelotes. Então, a maioria dos apóstolos, nem todos, eram da seita dos zelotes, que ficava na região da Galileia. A região da Galileia tinha 3 milhões de habitantes. Tá? A região da Galileia tinha 3 milhões de habitantes. Tá? Tá pegando, filho? Tô. Vamos lá. Vou só mudar de lugar aqui depois. Muda aí. 3 milhões de habitantes. A região da Galileia abrangia as tribos de Efraim e Naphtali. As tribos de Efraim e Naphtali. As tribos de Efraim e Naphtali. Deixa eu ver aqui em Isaías se eu estou certo. Vamos ver aqui. Desculpe, tá? Efraim não, errei. É Zebulon e Naphtali. Zebulon e Naphtali. Primeiro é o milhões, 3 milhões, né? Isso. A população da Galileia era de 3 milhões. A Galileia, essa região chamada Galileia, abrangia
o território da tribo de Zebulon e Naftali. Tá? E Naftali. Quarto, a quarta seita de Zadok. Essa turma era chamada de Zadoquista. Quem que foi Zadok? Zadok foi um sumo sacerdote. Zadok foi um sumo sacerdote. Roberto, chegou mais pra frente. O Zadok foi o sumo sacerdote do tempo de Davi e Salomão. Zadok. Então, era um grupo, esse grupo de Zadok era um grupo pequeno, que eles aguardavam, eles esperavam, esse grupo, que o Messias viesse da descendência do sumo sacerdote Zadok. Era um grupo muito pequeno. Então nós temos aqui os fariseus, os fariseus com 6.000 membros, os saduceus, que eu esqueci de colocar, 4.000 membros, os zelotes, Zadok ou Zadoquista, os Zadoquistas. Agora eu vou apagar aqui para colocar mais. Os Zadoquistas. Aí vem também o grupo dos essênios. Outra seita, a quinta. Quem são os essênios? Os essênios moravam junto ao Mar Morto. Eles fizeram lá as suas casas. É como se fosse um convento junto do Mar Morto. Esses essênios, eles andavam só de branco e não se casavam. Quem já estava casado, continuava casado. Então eles foram morar junto ao Mar Morto. Quem são esses essênios? Eram sacerdotes do templo levítico, eram sacerdotes que viram tanta maldade, ladruagem, corrupção no templo pelo sumo sacerdote, então que eles desistiram do ministério levítico, do ministério sacerdotal, desistiram e eles foram obedecer à lei de Moisés, entendeu? Serviram a Deus morando junto ao Mar Morto, entendeu? Eles acharam que o templo era só maldade e corrupção, que Deus não estava ali, então eles abandonaram o templo, deixaram de ser levitas, deixaram de ser sacerdócio levítico, abandonaram aquela prática e vieram, entendeu? Servir a Deus conforme eles achavam que deveriam servir. Tá? Os essênios eram ex-levitas, ex-sacerdotes que saíram do templo. Por exemplo, João Batista, ele era um sacerdócio. O pai dele era sacerdote, logicamente João Batista também era sacerdote, era coatita. Mas ele deixou de servir o templo, de ter a função sacerdotal levítica para ser um profeta de Deus, chamado para profetizar a vinda do Messias, a chegada do Messias. Amém ou não? Eu creio que eu estou falando muito depressa, hein? Não? O Chicão da missa está se perdendo aí? Não. Não? Ah? Muito bem. Eu estou colocando as aceites aqui.
logicamente, que quando vocês forem pregar, vocês não precisam citar tudo isso. Não precisa citar. Mas quando a gente vai ensinar, entendeu? É bom a gente ter. Tem que saber da história. A gente sabe da história, porque daí a gente tem mais argumento, mais coisa para colocar, entendeu? Então, quando você vai pregar, você não precisa citar tudo isso. Já entra dentro do texto da mulher pecadora. Mas, quando você vai ensinar, você tem mais argumento. Bom, a turma dos essênios, já falamos. Aí, tinha também a seita dos samaritanos. O samaritano esperava o Messias chamado, esse H aqui, esse H tem som de R, então fala Tareb. O Messias que o samaritano aguardava chamava-se Tareb. Esse Messias iria vir, segundo eles, o pensamento deles, iria vir anunciar o reino e depois ir embora, com a idade de 110 para 120 anos. Isto é o pensamento dessa seita. Tá? 7. Aí tinha o partido dos herodianos. O que esse partido queria? Esse partido dos herodianos, que começou com Herodes o Grande, queria que o Sinédrio, né? Eles queriam que o Sinédrio, né? Acatasse o quê? Aprovasse o processo que eles fizeram, dizendo o seguinte: Herodes o Grande é o Messias de Israel. Então, o partido dos herodianos fizeram um processo, mandaram para o Sinédrio, para que o Sinédrio todos assinassem embaixo, os 70 anciões assinassem embaixo dizendo: realmente Herodes o Grande é o Messias de Israel. Tá? É o Messias. Só que Herodes, Herodes é descendente de Edom, de Esaú. O povo de Edom é descendente de Esaú, o filho mais velho de Isaac. Então Herodes o Grande, ele é idumeu. Então ele não poderia nunca ser rei em Israel. Por quê? Porque Deuteronômio 17, versículo 15 e 16 diz que quando vocês escolherem um rei, escolha dentre as 12 tribos de Israel. Não escolha estrangeiro. E Herodes, ele era estrangeiro, idumeu. Então tinha todas essas seitas judaicas, tinha todas essas seitas judaicas dentro da nação. E Jesus vai entrar então na casa de um fariseu. Jesus vai entrar na casa de um fariseu. O fariseu, ele não come ovo, porque de medo que a galinha tenha botado aquele ovo no sábado. Então, como eles não sabem se a galinha botou ovo no sábado, então eles não comiam ovo. Ou seja, fariseu só comia na casa de outro fariseu, porque sabia que todo fariseu segue as mesmas regras da seita. Por exemplo, um fariseu, se ele tem uma dentadura, ele não sai com a dentadura no sábado, porque é peso, não sai. Se o fariseu vai levar um pão sozinho, ele pede ajuda de outro fariseu, pega um pão, os dois levando o pão, para repartir o peso. Tudo isso
fazia parte da seita dos fariseus. Muito bem. Vamos apagar aqui. Então Jesus entra na casa desse fariseu. Né? E Jesus é convidado para um culto, viu, Chicão? Jesus entra na casa do fariseu para celebrar um culto. Um culto. Eu vou mostrar a mesa de culto, do povo judeu. Todo judeu que se preza, eles têm essa mesa na casa deles. É assim, ó. A mesa. Aqui tem no meio uma caixa. Uma caixa. O pano da mesa cai por cima e vem até o chão. E essa caixa é aonde está os pergaminhos da lei de Moisés. No meio da mesa tem uma caixa. Esse lado aqui da mesa é chamado de Kadish, que quer dizer santidade. Esse outro lado também é chamado de Kadish, que quer dizer santidade. Então, para se iniciar um culto, tem que ter 10 homens. Desculpe, tem que ter 12 homens. Para se iniciar um culto, não pode iniciar um culto com 11. Não pode iniciar um culto com 10 homens. E as mulheres? Não, as mulheres, os judeus não contam. Tem que ser homens. Então ficava 5 homens aqui de um lado da mesa e 5 homens do outro lado da mesa. É como aqui, ó. A minha esquerda, então vocês dois, então ficava 5 homens aqui, e a minha direita, 5 homens aqui. Na ponta da mesa ficava o chefe da casa e na outra ponta o convidado principal. O convidado principal aqui é Jesus. E na outra ponta o dono da casa. Na outra ponta, e 5 homens aqui e 5 homens lá. É por isso a pressa de Pedro, quando Judas ele se enforca, a pressa de Pedro orando lá no cenáculo de colocar mais um homem no lugar de Judas. A pressa dele, porque Pedro pensava o seguinte: já que nós estamos no cenáculo para sermos revestidos de poder, e para começar o culto tem que ter 10 homens, então tem que ter 12 homens, né? 10, tem que ter 12 homens, então nós estamos com 11 só, então precisamos escolher mais um, porque a hora que começar o culto, nós temos que ter 12 homens, 5 de um lado, 5 do outro, e um em cada ponta, entendeu? Aí a pressa, aí vai escolher Matias, outro José, e tal, e aí cai sobre Matias. A pressa, porque o culto só começava com 12 homens, e nós estamos com 11 só. Então a hora que o Senhor Deus, Pedro pensando, revestir a gente de poder, temos que começar. E para começar o culto tem que ter 12, e Judas não está mais presente, então temos que escolher um para ficar no lugar de Judas, na cabeça dele.
Mas Pedro esqueceu. Pedro esqueceu quando Jesus disse: onde estiver duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu estou presente. Pedro esqueceu. Ou seja, os apóstolos esqueceram de muita coisa que Jesus disse. Depois, na trajetória do ministério, é que eles foram lembrando: ah, ele disse isto, ah, ele disse isso, ah, realmente ele disse isso. Na trajetória, por 3 vezes Jesus disse: olha, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou. 3 vezes Jesus disse bem claro a eles. Quando Jesus morre, eles ficam todos acabados. Mas vai lembrar, ao terceiro dia. Quem se lembrou disso? Os sacerdotes, que não participavam, mas os sacerdotes lembraram. Aquele impostor disse que ao terceiro dia iria ressuscitar. O que vai acontecer? Vamos pedir para Pilatos, vamos coloca soldado lá, entendeu? Porque pode ser que os discípulos dele roubem o corpo e aí vinha dizer para nós que ele ressuscitou. Então Pilatos mandou 104 soldados para o túmulo. Não foi 2 soldadinhos não, 104 soldados. Entendeu? Amém, Jesus, né? Amém. Eu vou dizer uma coisa, só essa aula já valia uma pizza quatro queijo. Só isso aqui já valia uma pizza quatro queijo. Uma pizza quatro queijo. Deixa eu ver aqui como estamos. Eu espero que esteja gravando bem essa aula. Espero que esteja gravando bem. Pastor, posso fazer uma pergunta? Sim. Nesta parte que o senhor comentou, que nas pontas fica O convidado convidado e o dono da casa. O dono da casa. É. Teria o lado certo, por exemplo, do convidado ficar em uma das pontas Não. ou qualquer uma delas? E qualquer uma delas, porque todas as duas pontas chamam-se santidade. Cadiz e cadiz. E aqui ficava no meio os pergaminhos. O que é pergaminhos? A lei de Moisés. Os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em grego que se fala Torá? Sim. Pergaminho porque eles vêm em folhas de pergaminho. Sim. Roberto, faça um favorzinho para nós. Pega para mim o pergaminho lá para mim, aquela folha de pergaminho. Vocês vão ter o prazer de pegar o pergaminho, hein? Veio de Israel. Uma folha custou 90 euros. Essa folha que está chegando aí custou 90 euros. 7 vezes mais. Quanto é que dá o euro hoje? 4 ou 5? Acho que quase está 6, parece. 6? Então, 9 × 5 é 45, né? Com 6 vai dar 63, né? É isso? 54. 54. Então, custou 540. É aqui, ó. Pergaminho. Sinta a unção. Tenho o prazer de pegar um pergaminho. A pessoa te falou isso, né, amor? Foi você que foi lá e falou. Sim, lógico. Parece uma folha feita de... De uma folha... de árvore bruta, né? Essa folha, chamada pergaminho, ela é uma planta que fica na água. Então eles tiram essa planta da água, essa folha da água, entendeu? Deixa no sol secando. Então eles pegam essa folha e colocam ela assim, ó, toda junto. Depois vem uma prensa, ela é prensada e prensa. Então ela mesmo tem uma cola nela. Ela cola. Então a prensa imprensa essas folhas. E aí, depois de prensada, põe ela no sol
para secar. Aí, ó. E aí que escreve. Então, a minha esposa, a minha esposa, ela quis dizer o seguinte, é que não fui eu que comprei. O pastor Edson, que é um empresário, ele mandou trazer lá de Israel, ele comprou 2 folhas e deu uma para mim. E ele pagou 90 euros, na época, há uns 3 anos atrás, 90 euros por cada folha. Então ele pagou 540 reais. Ou seja, 2 folhas, 1.080 reais. Isso aí. Para mim. Isso há 3 anos atrás, hein? Sim. Tá vendo? Tá vendo? Aí. Agora eu pergunto, se uma aula dessa não merece uma pizza com queijo, hein? Vai ter prazer de pegar numa folha de pergaminho aqui, ó. Eu vou escrever a nova lei. Eu vou pegar esse pergaminho e vou escrever. Vamos lá então. Vamos lá. Muito bem. Então não se começa o culto, não se começa o culto se não tem 12 homens. Muito bem. Inicia-se o culto. Inicia-se o culto aqui na mesa. Essa mesa não se come. A mesa que o judeu come é que nem, é como se fosse um casco, a ferradura de um cavalo. É a mesa de que come. Isso aqui não. Isso é mesa de culto. Mesa de culto. Inicia-se o culto. Eles iniciavam o culto cantando salmos, adorando a Deus, com salmos. Jesus está calado. Jesus mesmo, ele está no culto, mas Jesus não fala nada. Jesus está no culto, mas não fala nada. Quem está falando é o homem. Lógico que quem tem que adorar a Deus é o homem. Quando essa mulher pecadora, essa prostituta, ela vem por baixo da toalha que cobre essa mesa, a toalha, que cobre essa mesa, ela vem por baixo, atravessa entre as pernas desses 5 homens que estão desse lado, ela atravessa e vai até por baixo da mesa de culto, essa pecadora. Mesa fala de comunhão. Toda mesa na casa de um ser humano, viu, Chico? É um altar. Mesa é um altar a Deus. Mas ela não tem condições dentro da sociedade, por ser mulher e por ser uma prostituta, de estar na mesa. Até porque ela não foi convidada. Então ela entra por baixo da mesa e vai até aos pés do Senhor Jesus. Ela vai aos pés do Senhor Jesus, começa a chorar, a lavar os pés dele, os pés do Senhor Jesus, com lágrimas, lavando os pés dele com lágrimas. O que essa mulher está fazendo? Ela está aplicando em Jesus Levítico 1:9. O que diz Levítico 1:9? Diz que todo animal que é consagrado ao Senhor, oferta de holocausto ou santificação, tem que se lavar os pés. Então, ela está consagrando, a pecadora está consagrando o Senhor Jesus, entendeu? E ela está vendo o cordeiro que vai ser consagrado a Deus, que é consagrado a Deus como oferta de holocausto. E toda oferta de holocausto, o animal tinha que ser lavado os pés. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 4, SS, os versículos que se seguem. Na ceia, depois da ceia, Jesus pega uma bacia com água e uma toalha e vai lavar os pés dos apóstolos. O que Jesus está fazendo? Oferecendo todos eles como oferta de consagração a Deus.
como oferta de holocausto a Deus, como oferta de santificação a Deus, porque a partir de agora eles serão pregadores do Evangelho, eles serão ministros da nova aliança. Então o Senhor Jesus está consagrando, lavando os pés deles. Jesus está aplicando na vida deles Levítico capítulo 1, versículo 9, oferta de holocausto, oferta de consagração a Deus. Está dando para pegar ou não? Eu creio que estou falando muito rápido, né, Ju? Não, pode ir. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou mandar esse vídeo para vocês. Eu estou gravando aqui, né? E aí eu mando o link para vocês assistir em casa. Beleza? Aí, ó, você tem a aula aqui, e aí lá em casa você pode parar o vídeo, né? Em casa você pode parar, não entendi. Você pode parar. Aqui não dá para você ficar parando, porque senão o tempo vai embora, né? Não tem tempo de chegar aonde nós queremos. Então, eu vou mandar esse vídeo meu para o YouTube. Lá do YouTube, e eu pego, mando o link para vocês. Mando o link. Aí, vou falar para vocês. Aí. Então, ela entra e começa a lavar os pés do Senhor Jesus, consagrando ele, entendeu? Em Levítico 1 e 9. Daí, o fariseu, olhando aquilo, ele pensou: se esse homem fosse profeta, esse homem que eu convidei fosse profeta, ó, se fosse, então ele está vendo em Jesus uma pessoa menos que profeta. Menos que profeta. Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é esse tipo de mulher que está chorando aos pés dele. O fariseu pensando, porque o fariseu pensa. Quando o fariseu pensa, Jesus praticamente lê o pensamento dele. E Jesus começa dizendo, vamos lá. Agora é que vai começar a aula, hein? Agora é que vai começar. Lucas 7. Vamos lá. E um dos fariseus rogou-lhe que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, quer dizer, da cidade, tudo supõe que seja a cidade de Naim, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isso, disse consigo mesmo, ou seja, ele pensou: se esse fosse o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, porque é pecadora. Jesus respondeu-lhe: Simão, tenho algo a te dizer. Ele disse: diz, ó mestre. Agora ele não chama o Senhor de Senhor, ele chama de mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e outro 50. Não tendo eles como que pagar, perdoou-lhes a ambos as dívidas. Dize, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou a dívida mais alta, de 500. Jesus lhe disse: julgaste bem. Começou bem, Simão, começou bem. Nota 10. E voltando-se então para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher?
entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era um costume da cultura judaica. A pessoa convidada, ou o dono da casa, ou um criado estaria na porta lavando os pés. Jesus e os discípulos não foram recebidos assim. Vamos lá. E essa mulher veio, ela não está lavando com água, ela está lavando com as lágrimas. Então tem que ter muita lágrima. Muita lágrima. Você não me deste ósculo, mas dessa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Escrevei, Chicão, e Mazargão. Então, esse nome é fera, hein? Existia, Chicão, 4 tipos de beijo. Pode colocar aí. 4 tipos de beijo naquela época. Ou 4 tipos de ósculo. Ósculo e beijo é a mesma coisa. 4 tipos de beijo. Quatro tipos de beijo. O primeiro, o beijo na barba, ou chamado o beijo na barba. O cidadão comum, judeu, quando encontra com um amigo, o outro cidadão, ele beija na barba do outro. É o primeiro beijo. O do cidadão comum, beija-se na barba. O sacerdote, o segundo tipo de beijo. O sacerdote beija-se no rosto, não beija na barba, beija no rosto do sacerdote. O terceiro tipo de beijo. O terceiro tipo de beijo é o beijo no profeta. O beijo no profeta se beija aqui, ó, nessa parte da mão, é o punho. No profeta se beija o punho do profeta. E o quarto tipo de beijo é o beijo em que se beija o rei. Qualquer cidadão, ele beija o rei nos pés. Qualquer cidadão, pequeno ou grande, famoso ou não, rico ou pobre, se beija o rei nos pés. Então, 4 tipos de beijo. Do cidadão comum, beija-se na barba. Vai beijar o sacerdote, beija-se no rosto. Vai beijar o profeta, beija no punho. E o rei se beija nos pés. Então, quando essa mulher está beijando Jesus nos pés, ela está honrando ele como rei. Muito mais que sacerdote, muito mais que profeta, ele é rei. Esse homem é rei. E aí Jesus está cobrando de Simão: você não me deste em nenhum dos beijos, nem como cidadão comum. Essa mulher está me honrando como rei. Outra coisa que Jesus está cobrando dele, no 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Porque na porta de entrada da casa tinha que ter água para lavar os pés dos convidados e um potinho de azeite para ungir a cabeça dele, a cabeça de cada convidado. Simão não fez isso, não mandou os criados lavar os pés e nem ungir. Fazia parte. E essa mulher está ungindo com vaso de alabastro. Isso custa caro. Os pés do Senhor Jesus, lavando os pés do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus era uma oferta de consagração a Deus, uma oferta de holocausto. Levítico 1:9. Aí Jesus disse para aquela mulher: muitos são os pecados dessa mulher. Muitos são,
mas porque ela muito amou, está sendo perdoado todos os seus pecados. Jesus olhou para aquela mulher e disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Agora vamos lá ver. Jesus, no 41, Jesus começa falando do certo credor. Naquela época, viu, Roberto? Naquela época era permitido a pessoa ser agiota. Jesus está falando de alguém que empresta dinheiro, é agiota. Era permitido, mas era controlado pela lei em Israel, para não haver ganância, para que o agiota não cobrasse muito mais, entendeu? Então a lei controlava. Também a lei dizia o seguinte, que de 7 em 7 anos todas as dívidas das pessoas eram apagadas. De 7 em 7 anos vinha o mini jubileu e as dívidas das pessoas eram perdoadas. Só que do estrangeiro não. Quem não fosse filho de Abraão no sangue, quem não fosse israelita, se tivesse devendo, tinha que pagar, porque não era perdoado. As nossas dívidas não eram perdoadas antes do Calvário. Nós não somos filhos de Abraão no sangue. Então, se o Senhor Jesus não viesse, nós estaríamos devendo, porque era perdoado só as dívidas da nação de Israel. Os gentios, né? Os gentios como nós, as dívidas não seriam perdoadas. Mas depois do Calvário, o Senhor Jesus pegou a promissória e perdoou tanto a de Israel, como perdoou a nós também. Aonde que a gente pode ver isso? A gente pode ler em Êxodo, vamos ler Êxodo 22, versículo 25 ao 25 ao 27, não. Deixa eu ver aqui. Êxodo 22. Versículo 25. 22, 25? Capítulo 22, versículo 25 e 27. Diz assim: a lei contra a cobrança de juros dos pobres. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, como um agiota, que cobra mais. Não lhes imporás usura. O que é usura? É cobrar a mais daquilo que está estipulado no mercado. Se o juro é 1%, não pode cobrar 2%. Entendeu? Isso é usura. Se tomares em penhor as vestes do teu próximo, a restituirás antes do pôr do sol. Então, se a pessoa tinha uma capa, entendeu? E ele desse aquela capa com penhor, antes do sol se pôr, antes de cair a noite, eu tinha que devolver aquela capa. Porque aquela capa ia servir muitas vezes como cobertor para aquela pessoa. E eu não poderia ficar com ela. Porque é a sua cobertura e a vestimenta da sua pele em que se deitará. Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Então, isso é só em relação a Israel. Já estrangeiro, pega a capa, pega tudo dele. Então, nós somos estrangeiros, gentios. Hoje, Abraão, Paulo escrevendo aos Romanos, Jesus